Pega a sua Bíblia comigo. Deus abençoe você que contribuiu. Deus abençoe você que também não pôde contribuir, tá bom? Abra a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Tem vezes que eu não gosto de falar, porque às vezes eu acho que vai soar mal, né, aquilo que eu vou falar. Mas pronto. Eu tinha dúvida que eu ia pregar. Estava com a dúvida, o que eu vou pregar? Dúvida no sentido que eu tinha algo preparado, mas assim, fiquei com dúvida. O que a dúvida causa? Insegurança, não causa? Porque a gente fica inseguro. Vou, não vou, faço ou não faço. É muito ruim você fazer as coisas com dúvida. Então eu vou fazer com certeza. Com a certeza que Deus quer falar. E daí Deus falou algo comigo, quero ministrar com vocês hoje, nessa manhã. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3. 1:3. Você que está em casa, Deus te abençoe. Você que vai ouvir essa mensagem, Deus te abençoe. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 3. Ok? Posso ler? Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida. Uma fé não. Eu gosto de, às vezes, perceber algumas coisas, porque Jesus falou que Ele procura os verdadeiros adoradores, e aí eu também entendo que existem os falsos. Aí, se Jesus fala da fé, existe uma fé também que é fingida, que não é verdadeira. Não é aqui Timóteo não é uma fé fingida, mas é uma fé que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro, Timóteo, que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou a uma santa vocação. No 3 você vai dizer assim, santa vocação. 1, 2, 3. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos, dos tempos dos séculos. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta manhã, te rendendo graças, louvores a Ti, porque o Senhor é bom conosco. Que nessa manhã seja uma manhã de esclarecimento, uma manhã poderosa, onde podemos ouvir a Tua voz, ou dar continuidade a ouvi-la. Seja o Senhor mais uma vez glorificado. Repreenda toda inquietação, todo mal, e abençoa os Teus filhos neste dia. Eu abençoo, Senhor Jesus, a vida de cada um, e que o Teu nome seja glorificado. Eu te exalto e te glorifico, no nome de Jesus. Amém. Você pode dar mais um aplauso para Jesus? Amém? Deus abençoe a mãe do Davi. Seja bem-vinda em nome de Jesus, tá bom? Amém? Daqui a pouco o Daniel vai buscar a esposa. Daniel? Outro Daniel aqui então. Eita, mas glória a Jesus, já não vai estar só. Amém? Olha, 2 Timóteo está relatando aqui algo muito importante sobre um chamado e vocação de Deus. Quem já foi chamado por Deus aqui? Amém. Se você está aqui, você já foi chamado por Ele, escolhido por Ele. Há uma escolha de Deus. Mas vamos entender um pouco sobre o contexto que nós lemos aqui hoje,
Paulo escreve a carta para Timóteo, a primeira e segunda carta para Timóteo, mas ele estava num lugar muito bom. Quando Paulo escreve, Paulo estava de passeio. Paulo estava lá nas ilhas gregas, na praia, escrevendo uma carta debaixo de um coqueiro, tomando água de coco, e escrevendo essa carta. Mas não, Paulo estava preso em Roma. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele está preso. A condição dele é de um prisioneiro. Eu gosto de entender certas coisas, porque às vezes a gente lê um texto e a gente não entende aonde ele foi escrito e qual o momento da vida do homem que foi escrito esse texto, ou as condições que ele se encontrava. A condição de estar preso é boa? É boa? A condição de estar preso não é boa, mas não faz com que Paulo deixe de animar o próximo. O que nós estamos lendo dá a entender que Paulo está dando uma animada em Timóteo. Deus está animando ele, através de Paulo. Paulo começa a escrever e dizendo para ele que tenha ânimo, para que ele não deixe o que Deus entregou para ele, para que ele desperte o dom que há nele. Eu não sei o motivo, porque pode ser que sim, ou pode ser que não, a Bíblia não relata dessa forma, mas em 1 Timóteo diz que Timóteo tinha um problema no estômago. Timóteo tinha uma enfermidade. Eu não sei se a causa do desânimo dele foi enfermidade, ou foi o peso do ministério. Timóteo era um evangelista. Timóteo chegou a cuidar da igreja de Éfeso. Lá em Éfeso diz que Paulo deixou ele lá em Éfeso, e ele cuidou da igreja de Éfeso. Eu não sei qual o motivo, porque Paulo está escrevendo dessa forma a ele, trazendo ânimo. Deus quer nos animar nessa manhã. Deus quer nos animar. A Bíblia vai dizer que Paulo, escolhido por Deus, põe o capítulo 1, verso 1. Eu gosto dessa parte, eu acho muito poderoso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, mas pela vontade de eu gosto disso aqui, porque a convicção de Paulo é muito grande. Paulo inicia a carta dizendo assim, eu sou um homem, um apóstolo, escolhido por quem? Convicção. Paulo sabia quem ele era, segundo a promessa da promessa da vida que está em Cristo Jesus. Preciso trocar meu óculos, meu Jesus, vou ter que ler mais perto. Aí Paulo está dizendo assim, olha, a convicção que tenho é que eu fui escolhido por Deus para ser apóstolo. Deus escolhe ele num contexto muito diferente dos outros. Paulo era o perseguidor da igreja, ainda Saulo sendo o perseguidor da igreja. E a Bíblia vai dizer que Deus diz para ele que ele era um escolhido. Quando Deus fala com Ananias, diz assim, olha, esse para mim é um escolhido, ele é um escolhido meu. Deus o separa para ser apóstolo. O apóstolo que não andou com Jesus, mas teve uma forte experiência com Deus. Ele teve uma forte experiência com o Senhor. E o texto está dizendo que ele começa a dar uma animada. Olha o verso 3, vamos ler, vamos continuar a ler aqui. Verso 3, vamos lá. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar, Timóteo, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Timóteo foi gerado, é filho dele na cadeia. Paulo, não na cadeia, mas Paulo, ele gerou o Timóteo, ele fez com que Timóteo exercesse o seu ministério. E aí Paulo, entendendo o momento de Timóteo, começa a escrever, dizendo assim, você está aí num momento difícil, eu estou dizendo aqui só usando no meu entendimento, mas eu estou aqui de dia e de noite orando por você. Você não está sozinho. Eu sei que você enfrenta situações difíceis na sua vida, mas você não está só. Eu estou orando de dia e de noite por você. Nas minhas orações, Timóteo, você está nela. Eu digo para você que me ouve, talvez não cito nomes por nomes, mas nas nossas orações vocês estão sendo colocadas diante de Deus, o seu nome, ou talvez a igreja IBR Feira. Então Paulo está dizendo assim, inicia dizendo, olha, eu estou orando por você, você não está sozinho.
Porque às vezes no ministério, na vida cristã, não só exercendo o ministério, mas na vida cristã, você pode estar rodeado de muitas pessoas e sentir-se... Sabe que ninguém está me vendo? Estou aqui sofrendo, está doendo, mas as nossas orações estão chegando a Deus, e Deus sabe o que você precisa. Timóteo, está vivendo um momento difícil, eu não posso ter contigo, mas envia uma carta. Se fosse no nosso tempo, enviava um áudio, escrevia no WhatsApp, mas agora esse momento é carta. Chega a carta a Timóteo. Qual o momento que Timóteo recebe isso? Quando ele recebe isso, provavelmente era a motivação que ele precisava, era a motivação que Timóteo precisava para continuar. Eu tenho uma boa palavra de Deus para você nessa manhã. Se você precisa de uma motivação, eu tenho ela para te dizer: Deus está contigo. Deus está contigo. Mesmo na sua pouca força, Deus está contigo. Verso 4, vamos lá. O texto mesmo por si fala: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria ou de gozo. Eu estou lembrando. Você está nas minhas orações. Você não está sozinho. Eu estou contigo, mesmo não estando perto. Eu estou preso, você está aí. Eu estou aqui, mas eu estou orando por você. Verso 5. Trazendo à memória a fé não... Ele dizia assim, Paulo: eu sei quem é você. Eu conheço você. Eu te conheço. Qual é o maior desafio de um pastor, de uma liderança? É conhecer as ovelhas. Tem ovelha aqui? Você que você ia falar mé. Não é mé, não, mé. Qual o maior desafio nosso? É conhecer quem? As ovelhas. Cada ovelha tem um jeitinho. E aí ele está dizendo assim, ó: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, porque você é um homem de Deus. Olha que palavra motivadora, né? Está dizendo: eu estou orando por você. Eu sei que a sua fé não é uma fé fingida, não. Você não finge ter fé. Você não finge. Você não é uma pessoa que está fingindo ter fé. Você tem essa fé. O qual habitou primeiro em tua avó, depois na sua mãe. E estou certo que também habita em você esta fé. Então você imagina uma pessoa para baixo. Imagina, nós estamos bem assim. Que o ministério, às vezes, na vida cristã é normal, irmão. Talvez você entrou no ministério pensando assim. Você entrou no ministério tendo essa imaginação: agora, irmão, só vai ser alegria. Agora a minha vida não terá mais problemas. Agora, pastor, é rompendo em fé. Aí você entra no ministério, na vida cristã. É normal. A gente vê na vida cristã. E aí algumas coisas que davam certo quando você não era cristão, começa a dar tudo errado. Você fala assim: meu Deus, por que eu fui inventar de ir para a igreja? Aí você dá um passo a mais. É normal dar o passo, é preciso dar o passo a mais. Aí você dá o passo para trabalhar no ministério. Aí você falava assim: podia voltar para trás. Estava tão bom só entrar, sentar e sair, ninguém falar nada. Aí você deu o passo que era necessário, porque quem te chamou foi quem? Eu não te chamei. Eu não te chamei e não vou te chamar. A gente até orienta. Se eu fosse, você fazia. Mas a gente orienta, mas quem faz a escolha é você. Por que nós orientamos as pessoas? Um dia eu chamei um casal e disse para eles assim: olha, nós vamos separar você ao ministério, eles seriam consagrados ao diaconato. E eu disse para eles: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, só de eu falar isso para vocês, a luta de vocês vai aumentar. Falei: pastor, vai aumentar. E aumentou. E aí o momento do teste deles seria a provação que eles precisavam ter também, e manter a sua fé inabalável. Você está comigo nessa noite, nessa manhã? Aí ele está dizendo assim: ó, eu sei quem é você. Eu sei o que habita dentro de você. Eu sei que você é um homem de Deus. Mas eu sei que você está precisando de um ânimo, de uma injeção de ânimo. Deus vai te levantar nessa manhã. Olha o verso 6. Vamos aqui falar do verso 6.
Por esse motivo, todos esses antes, que eu oro por você, eu sei que está precisando, eu sei quem é você, por esse motivo, te lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti. Desperte o dom que há em ti, o dom de Deus que há em ti. Quem está comigo? Desperte esse dom que há em ti. A palavra despertar é deixar viva a chama ou reacendê-la. O despertar aqui é deixar vivo a chama, deixá-la viva, ou se apagou é reacendê-la. Eu preciso reacender essa chama. É por isso que nós encontramos no Antigo Testamento é que o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não pode se apagar. Aí Paulo está dizendo assim, olha, o que Deus entregou a você pode estar adormecido, pode estar enfraquecendo. Deus entregou algo para você. Deus entregou algo para você. Deus te deu algo. Deus entregou um dom para você. O que Ele entregou para você é seu. Só que com o passar, vamos aqui imaginar agora, vamos tentar imaginar mesmo, de verdade agora, pensar, o que Ele está passando? Será que é pela enfermidade que adormeceu o dom que há de Deus na vida dele? Será que é pelas lutas? Não sei. Será que foi pela perseguição que ele retraiu-se e ficou quietinho? Se essa informação chegou, tem alguma base nisso. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 14, vamos lá. Quem deu a ele? Quem deu esse dom a ele? Foi Paulo? Foi Deus. Foi quem? Por a imposição das mãos dele, ou do presbítero que vai estar escrito aqui. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Agora, não despreze, desperte ele. O desprezar é deixar de lado aquilo que eu recebi. Quem está comigo? Vamos lá? O desprezar é deixar de lado aquilo que eu. E ele faz agora a lembrança de novo que foi lhe dado, foi através de profecia, com imposição de mãos. O que você recebeu foi dos céus. E através de homens aqui na terra. Volta o texto lá, 2 Timóteo. Então ele está dizendo assim, ó, não despreze. Agora ele está dizendo aqui nesse capítulo nós lemos, e agora no verso número 6, desperte ele, porque ele já habita dentro de você. Ele já foi lhe dado. Não vai ser, alguns pode ser que sim. Já foi lhe entregue, já está dentro de você. Não vai ser agora, pastor, Deus só quer reacender o que está dentro aí dentro de você. E eu faço uma pergunta e responda para si mesmo. Foi o que nós falamos essa semana com o grupo da igreja. Eu falei com eles, vídeo chamado, e disse: qual é a sua motivação para estar servindo a Deus? Qual é a sua motivação? Qual é ela? Pastor, a minha motivação de vir para a igreja, Viviane, é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Aí eu vou para a igreja, senão eu vou para o inferno. Eu vou para a igreja porque eu vou para a igreja. Qual é a motivação O que é a motivação? É o que nos faz agir. Se eu estiver desmotivado, eu não vou fazer. Você já se encontra desmotivado, pode se tornar um desmotivado, mas qual seria a principal motivação para que eu sirva a Deus? Porque Ele entregou algo para mim. Talvez agora Timóteo comece a ficar desmotivado. Poxa, a igreja dá trabalho, esse serviço dá trabalho, servir a Deus dá trabalho. Talvez ele já comece a ficar desmotivado. Aí a Bíblia está dizendo que ele começa, lembre-se, não despreze. É para você, viu? Não despreze o que Deus te entregou. Não deixe adormecer o que Ele te entregou. Desperta o dom que há em ti. Desperta. Porque ele já existe em você. Ele já existe em você, está com você.
Este dom que Deus lhe entregou não pode ser desprezado e nem pode adormecer na nossa vida. Porque é como a parábola dos talentos, Tamires. Eu posso adormecer escondendo. Está aí dentro de você, mas eu não vejo. Mas ele tem que aparecer. E não é aparecer por ser aparecido, é aparecer para glorificar o nome do Senhor Jesus. Desperta o dom que há em ti. Ele está dizendo, acorda. Timóteo, está dormindo, Timóteo. As lutas estão te afogando, estão te colocando para baixo. Você está vivendo um meio difícil. Ele disse, lembra que um dia eu te escolhi, o Senhor te chamou, e um dia eu te separei e coloquei as mãos sobre você, e você começou a ser um evangelista. Lembra os feitos que você fez, lembra das coisas que você realizou, lembra do que eu já te usei. Não fique agora parado ou desmotivado. Eu tenho uma boa palavra de Deus para você nessa manhã. O que Deus te entregou está contigo. Desperte o dom que é em ti. Desperte o dom que é em ti. Desperte o dom que é em ti. Está em você. Está adormecido. Você tornou-se um homem natural. Está adormecido. O dom que está aí dentro é para salvar vidas. O que Deus me entregou não é para mim, é para os outros. Nunca foi para mim. Pelo contrário, o que Ele me entregou traz sobre mim algum peso, algum trabalho maior. Mas o que Ele entregou-me é para outros. Não foi para mim. Porque senão nós começamos a entender outra coisa aqui que nós vamos ler. Porque achamos que o trabalho, ele é feito porque nós recebemos algo. Não, eu não recebi. O que eu recebi, eu faço, porque o Senhor é glorificado em tudo isso. Quem está comigo nessa manhã, diga amém. Então desperta, acorda, desperta do que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo vai te esclarecer nessa manhã. Deus está te chacoalhando, precisa você entender isso. Que não foi uma escolha aleatória. Deus não falou assim, aqui você. Não, Deus não fez isso. Porque quando Deus reprova a Saul, Deus já tinha uma escolha que era Davi. Entenda que Deus escolheu, é específico para você. É para ti, é para mim, é para você. Você já tentou esconder-se de Deus? Já tentou? Já tentou se esconder dele? Eu já. Nós estamos andando no modo automático e chegamos na igreja e já não há um despertar. Uma irmã chegou para mim essa semana e disse, pastor, quando eu recebi um abraço da pastora Adelaide, eu recebi como tivesse recebendo o abraço de Deus. Ela é Deus? É uma deusa? Não, também. O que é isso? O que significa isso, pastor? Um abraço pode mudar a história de uma pessoa. Estou eu um dia no autocarro, há muitos, isso, mas no começo da minha conversão, lá no momento difícil da minha irmã, difícil, bem de manhã cedo indo trabalhar, e estou naquele autocarro. Quando eu entrei lá, tinha nos autocarros, não sei se aqui em Portugal, porque eu já não ando de autocarro. Nada contra autocarro, né? Aí na frente nos autocarros não tem aqueles lugares reservados para cadeirantes, gestantes. Tem aqueles lugares reservados, né? Na frente, para mim na altura era na frente. Eu entrei e fiquei na frente, porque estava cheio o autocarro. E tinha uma moça que era que ela usava uma muleta, ela não andava, tinha as pernas atrofiadas. E aí Deus falou comigo, na hora, quando eu entrei, Deus falou para mim, fala para ela que eu amo ela. Só falou para falar isso. Aí eu falei, vou nada. Eu falei, eu não vou. E a viagem toda eu falei, Deus, aí eu falei, fiz prova com Deus. Eu falei, Deus, se ela descer no mesmo lugar que eu descer, eu falo. Não é que ela desceu no mesmo lugar que eu descia, velho? E era o ponto final do autocarro. Lá sei lá onde, esqueci o nome. Não é estação, é o paragem de autocarro. No ponto final lá, parou. Desci, ela descendo, né, com a sua dificuldade, na muleta. Eu falei, moça,
Fosse aqui, rapariga. Eu falo isso aqui, já arrumou uma confusão lá. Aí, eu queria falar uma coisa para você. Jesus te ama. Pai, essa mulher começou a chorar, pai, todo mundo olhando para mim. O que esse rapaz fez com ela? O que esse rapaz fez com ela? Todo mundo olhando para mim, a mulher cadeirante chorando, mas chorando, a cadeirante com uma muleta, chorando, mas chorando muito. E eu fiquei desconcertado, eu falei, ele te ama, eu vou saindo de perto, falei, daqui a pouco vão me prender, fazendo mal para essa mulher. Mas ela só precisava ouvir aquilo. Talvez qual era a luta que ela estava enfrentando, talvez ela pensava naquele dia, ou naqueles dias, dizendo assim, Deus me esqueceu, dizia assim, eu te amo. Ela só precisava dessa palavra, Deus manda te dizer, eu te amo. Desperta o dom que há em ti. Desperta isso, porque nós nos tornamos, sabe o que? Um clube social que se fecha aqui na igreja. Nós não temos problema? Temos, lógico que temos. Aí nós fechamos aqui na igreja, e aí que se dane o povo de fora. Mas sabe por que ele não vem ainda? Porque você não despertou o dom que há em você. Você pensa que é o pastor que gera ovelha? Não, é ovelha gera ovelha. Pastor está aqui para cuidar, nós estamos aqui. Não sou perfeito. Bom, se você convidar alguém, você vai lá no pastor perfeito, não mente, porque eu não sou. Às vezes sou chato. Às vezes você vai ver eu falando mal para alguém aqui. O som aí, tá ruim as coisas aqui. Mas não posso deixar adormecer o que Deus me entregou. Você está comigo nessa manhã? Verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de... Deus te entregou algo. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Deus te entregou. Te entregou algo. Te entregou algo. Te deu. Você está dormindo? Você está dormindo aí? Não. Claro que não. Ele te deu algo, te entregou aqui algo para você, algo nas suas mãos, confiou algo que abençoa outras pessoas, algo. Tem famílias que estão aqui porque você convidou ela fez. Tem pessoas aqui hoje que servem a Deus porque você fez um convite para ela. Tem uma irmã que está conosco hoje, que ela recebeu um convite de uma pessoa que é simpatizante da igreja. Ela não faz parte da igreja, ela é simpatizante da igreja. Hoje ela serve na igreja. A simpatizante não, mas ela serve. Você entendeu que até aqueles que estão fora, talvez está fazendo melhor do que aqueles que estão dentro. Aqueles estão dizendo assim, não, vai lá servir a Deus, vai lá que a sua vida vai mudar. E ele não está com a vida boa não, mas ele está falando. Quem está comigo? Verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de... Ele está dizendo, se você tem algum problema, eu estou mostrando que o meu problema é maior que o seu. Paulo está dizendo, se você está com alguma dificuldade, eu te mostro alguma coisa para você. O meu problema é maior que o seu. Se às vezes você está passando alguma dificuldade, dá uma olhadinha nos vídeos, passa, você não, talvez não tenha alguém perto sofrendo tanto. Vai lá, consulta lá, vídeos de as pessoas sendo perseguidas, mortas, pessoas que estão passando fome e os missionários estão indo alcançá-los lá. Vai lá ver. Aí você começa a se conscientizar que o ambiente que você está é tão propício, é tão poderoso, e você está chorando por outras coisas que nem vale a pena. Nem vale a pena. Paulo dizendo assim, eu sou prisioneiro, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele está dizendo, Timóteo, faça participante das aflições. Isso faz parte, mas é algo poderoso. É algo que Deus nos chamou para fazer. Deus te chamou. Verso 9. Deus chamou, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Diga assim, santa vocação. Deus chamou, separado para um propósito. A santa vocação é um homem, uma mulher separado para um.
segundo o seu propósito. O propósito é de quem? Qual é o propósito que nós estamos realizando? De quem? O propósito de Deus. É que nós invertemos isso. Priorizamos os nossos e deixamos a de Deus. Quando Deus me convocou, quando houve essa santa convocação, ou vocação, que aqui está escrito, mas quando Ele me chamou, foi para que eu fosse aquele que prestasse o serviço a Ele, para a casa dEle, para o reino dEle, para as vidas de pessoas. E aí nós vamos andando, e vamos esquecendo para aquilo que fomos chamados. E aí você pode ter vários argumentos, vários. Você pode ter imensos argumentos nessa noite, nessa manhã. Você tem muitos para dizer hoje, talvez. Talvez você diria assim: pastor, eu não faço por causa disso, por causa eu ganho pouco. Eu não faço porque eu não sou casado. Eu não faço por causa do meu marido. Eu não faço pela minha esposa. Eu não faço por isso, eu não faço por aquilo. Tudo bem, você pode falar o que você quiser. Nada disso mudará a vocação que Deus nos entregou. Se Paulo falasse de uma outra forma, eu entenderia. Paulo podia dizer assim: eu entendo. Descansa aí, Timóteo. Eu entendo, Timóteo. Eu entendo que não é fácil. Eu estou passando um sufoco aqui na cadeia. Mas fique em paz. Deus te conhece, Deus sabe. Por Deus conhecer e saber, é por isso que ele está sendo instigado, falado para ele: ó, lembra quando Deus te chamou? Lembra quando você aceitou como Salvador? Lembra quando você fazia e você executava o que Deus te entregou? O dom que estava dentro de você estava em exercício. E hoje você aposentou o que Deus te entregou. Você deixou esfriar. Você foi indo e esfriou. Está aí você hoje olhando para mim com uma cara de não entendido, pensando assim: não é para mim. Não é para mim, não é para outra aqui hoje. Deus não é comigo hoje que não, né? É com você. Não faça de desentendido com aquilo que é para você. Por que muitas pessoas morrem? Por que elas morrem? Porque elas acham que estar aqui é o que está sendo feito como exercício da sua vocação. É importante vir no culto? É importante você exercer algo dentro da igreja, sim ou não? Só que é importante se tudo isso. Só que se eu estiver negligenciando aquilo que Deus me entregou, eu preciso despertar hoje. Por exemplo, se eu não tiver alguém para me lembrar das coisas, eu me esqueço. Como é bom, como o pastor lembra disso, que eu vou esquecer. Aí fico mal perante os outros. Pastor, lembra que tem, por exemplo, eu marquei uma semana, marquei errado, marquei com uma pessoa um vídeo chamado para falar algo com essa pessoa que não é daqui, era para marcar quinta, marquei quarta, mas na minha cabeça eu escrevi quinta, mas eu escrevi quarta. E a pessoa, depois de 2 horas também não entendi isso não, depois de 2 horas passou, falou: eu estava te esperando até agora. Eu falei: por que você não mandou uma mensagem, abençoado? Porque quem errou fui eu, preciso que alguém me lembre. E aí o seu papel talvez seria só me lembrar, mandar mensagem: pastor, lembra daquela agenda, lembra disso. Eu falei: eita, você está me salvando. Aí você pode pensar: eu estou trabalhando para o pastor. Não, você está trabalhando para aquilo que Deus te chamou. Deus te convocou para fazer algo. Desperta o dom que há em ti. Desperta o que Deus te entregou. Não é nas aflições, pastor, que eu vou parar. Não pode ser, nunca deve ser. Você não pode parar mediante as aflições que você passa. Você precisa entender: Deus tem um propósito, Ele vai se realizar na minha vida. Aí a Bíblia está dizendo que Paulo começa a despertar isso dentro dele, falar sobre a sua vocação, falar da importância dele. E um texto que eu particularmente chama muito a minha atenção, já li várias vezes aqui e leio de novo hoje. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos orar já. Qual é a sua motivação hoje? O que você vem na igreja hoje?
verso 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Isso é o currículo da igreja. Verso 3, a igreja de Éfeso. Sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, não. Você é um homem incansável. Agora existe um outro contexto aqui que é perigoso também. É nós estamos executando algo no automático. Eu posso pregar no automático? Eu prego desde 2003. Então se eu prego desde 2003, eu prego há 23 anos. Você acha que eu tenho muita mensagem que eu consigo pregar sem preparar? Tenho muitas. Muitas. Eu posso funcionar no modo automático. Posso. Claro que posso. Sim. Por exemplo, quando a gente pede às ministras que vão louvar, é elas que fazem as escolhas dos seus louvores. Eu começo a entender que elas não fazem escolhas aleatórias. Vou cantar isso aqui está mais fácil, pega, manda, pronto. Não, elas escolhem segundo uma direção que elas recebem de Deus. Mas elas, por exemplo, a Viviane canta há muitos anos. Ela pode, qualquer ministra, pode cantar no automático? Lógico que pode. Com o olho, nem precisa nem da letra. Por quê? Porque já está dentro da pessoa. Então nós podemos estar funcionando, mas não sendo aprovados. Nem tudo que funciona está com a aprovação de Deus. Nem tudo que está dando certo é Deus dizendo, estou aprovando. Porque a igreja que tinha, olha o relatório dessa igreja: trabalho. Paciência, que a gente tem pouca. Está aqui, tudo isso aqui ela tem. Nos 2 versículos diz que ela trabalhava. Tinha muito trabalho. Só que ela perdeu algo que nós podemos perder. Ela tem a vocação, ela tem o conhecimento, ela já recebeu, está dentro de mim. Isso aqui está dentro de mim, irmão. Pregar para mim em qualquer lugar é fácil para mim pregar isso. E eu digo, irmão, eu digo isso aqui sem soberba alguma, por favor. Para mim essa parte é mais fácil fazer. Essa aqui agora para mim é a mais fácil fazer. Eu me lembro quando eu preguei a primeira vez, foi uma bênção. Mas foi bom, a primeira vez foi bom. Preguei, aí foi um culto de jovens. E a mãe do bispo nunca foi na igreja. A mãe do bispo não é cristã. A mãe do bispo não é. Não é que ela resolveu ir no culto que eu vou pregar? Falei, meu Deus, você está me provando. Eu conheci ela. Vem os parentes do bispo. Falei, meu Deus. Foi uma benção esse dia. Eu não lembro que eu preguei, porque a gente fica nervoso, né? Mas eu lembro que depois, meu Deus, eu falei, agora estou dominando essa área, aqui é comigo mesmo. Fui pregar outra vez. 10 minutos, tinha nada mais para falar. Que menos, velho. Que perdida, velho. Aí eu não tinha que falar, eu gritava. Como a gente faz? Receba! Você não está entendendo? Se sair calado, dá glória a Deus. Você inventa um monte de coisa, velho. Suando, assim, um paninho. A gente usava um paninho, rapaz, suando. A gente usava terno e gravata, que você suava mesmo, com força. Andei no meio da igreja. Rapaz, nunca mais o pastor André esqueceu. O pastor André tinha uma memória que é uma bênção de as coisas erradas também. Nunca mais esqueceu disso. Só que aí eu entendi que eu preciso executar a minha vocação, mas pelo Espírito. Não é que o que não foi, né, na outra vez, não foi. Mas eu posso funcionar como só trabalhador. Eu posso estar na porta como trabalhador. Podem cantar, tocar como trabalhadores. Mas o fluir na vocação é totalmente diferente. Agora é uma outra classe. Eu já vou orar por você. Existem aqueles que estão parados. Mas existem aqueles que acham que pelo seu trabalho estão sendo aprovados por Deus. Trabalha, tem paciência, executa, cumpre escala. Mas olha que ela deixa. Continua, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que você deixou o quê? O que é o primeiro amor para você? Qual era a sua motivação quando você vinha para a igreja?
Lembra quando a gente começamos a ir para a igreja, servir ao Senhor? Eu fiz uma pergunta, pastores estão aqui. Eu fiz uma pergunta ao grupo do louvor. Quantos anos você serve a Deus? Quantos anos você serve? Só quem tiver. Quantos anos? 38. Sua idade? Diante de Deus, eu só tenho mais tempo de igreja do que a Ana, que está ali, a Ana portuguesa, e a pastora Suzana. O resto, todos tinham mais tempo de igreja que eu. Todos, mas assim, anos. Outros de o Will falou que tocava bateria dos 8 anos. Eu falei assim, rapaz, até hoje você não aprendeu? Ele não está aqui. Eu estou falando. Estou brincando, ele toca bem, ele toca bem. O Jordan falou que teve muitos anos. E eu fiquei assim, rapaz, o povo é bom. E aí eu falei para eles. Eu falei, gente, então, obrigado. Com tudo isso que vocês fazem, vocês já conhecem muito o que é o altar. E nós podemos, sabe o quê? Funcionar e não ser aprovado no altar. Eu posso estar pregando para você, e você aí recebe, tudo bem, porque a palavra não volta vazia. Ela tem poder, mas a Bíblia diz que muitos naquele dia dirão: em teu nome eu preguei, anunciei, cantei, toquei. Mas o Senhor diz: eu não te conheço. Eu posso ser o desconhecido do céu, praticando o que Deus falou para me fazer aqui na terra, usando o nome de Jesus, mas só sendo um trabalhador, deixando de executar o que? A vocação que está dentro de mim. Como que era o primeiro amor? Meu tempo está acabando. Como que era o primeiro amor? Você chegava na igreja, não conseguia, você não via nada de errado. O primeiro amor, você não veja nada. Você se lembra quando você namorava com a sua esposa, Marcos, no começo? Tudo era perfeito na Giovanna. Que perfeição! Não tem defeito essa mulher. Passado casou, muda. Não é que ela mudou, é que você não conseguia ver. É que não é que ela não tinha já, é que você não via. Que bênção. Eu me lembro quando a pastora Suzana, eu lembro até o dia que eu fiquei muito apaixonado por ela. Daquele dia eu apaixonei mais por ela. Estava eu, o pastor Saul, o pastor Adelaide, eles não vão lembrar que estava na cozinha, na casa deles. Eu lá, chega ela. Eu não esqueço a roupa que ela estava. Com uma jaqueta de couro assim, de óculos escuros, chegou, fez assim, ó. Nunca mais esqueci, faz 10 anos isso aí já. Mas agora ela pode colocar o óculos escuro. Anda, mulher, vai logo para dentro do carro aí, logo. É nós que deixamos de ver o que era bom. O primeiro amor é isso. Você estava na igreja, um músico que sabe tocar, olhava para o outro que estava dando uma falhadinha. Glória a Deus. Mas hoje o pastor falou um negócio aí que ele não soube nem ler, patinou lá de ler ali. Entendeu? A gente vai perdendo isso. E o que nós perdemos? Nessa queda nós perdemos, ao verso 5. Nós deixamos o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu, e arrependa-te, e pratica o quê? Qual foram as primeiras obras? Qual amor que você tinha na obra e deixou de ter? O que você perdeu nesses anos, nesses meses? Não sei. O que você perdeu? O que nós perdemos? Pastor, que mensagem. Eu não preciso de elogio não, por favor. Não sou movido por elogio, irmãos. Pode esquecer isso. Isso não move meu coração. Mas eu começo a entender que tem gente que chega para mim e diz: pastor, essa mensagem falou muito comigo. E eu, sabe o que eu começo a entender? Sabe que só falou com ele? Ou só ele está vivendo o primeiro amor? O Guilherme falou esses dias para mim, o Guilherme que é português. Tem muito Guilherme agora aqui. Tem 2 portugueses e 1 brasileiro ali. Então, ele falou: pastor, Deus falou muito essa mensagem comigo esses dias. Muito. E aí nós começamos a ver que o erro não está no outro, está em nós. É que nós vamos olhar agora só com um olhar de crítica. Só olhamos dessa forma agora. E aí podemos lembrar aonde eu caí. Foi quando que eu caí? Quando eu me tornei um profissional. Porque podemos nos tornar um profissional na nossa vocação. Eu posso ser bom no que eu faço, mas não posso perder a essência do primeiro amor.
Eu posso ser, Jonathan, bom no que eu realizo, mas eu não posso esquecer do que Deus me entregou. Por qualquer coisa a gente fica chateado. Você está aqui hoje? O que está dentro de você? É a essência de tudo que já um dia existiu em você, mas está ainda dentro de você. Tem coisas que não dá para ser tiradas, só precisa ser lembradas, só precisa ser mexida. Por que a palavra fala conosco? Para nos mexer, Jens. Lembra-te e pratica o que? As primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se você não se arrepender. A obra precisa ser feita, sim ou não? Ela precisa ser feita. Só que, se você não faz, outro vai fazer. Se você não canta, outro vai cantar no seu lugar. E aqui não é uma ameaça, por favor, porque eu não sou dono da obra. Se eu deixo de fazer, Deus envia outro para ficar aqui no meu lugar. E não é desfazer de culto não, irmão. Sexta-feira eu gosto de estar aqui, sexta eu estou aqui, domingo eu estou aqui. Estava aqui ontem. Não é isso. Não é o trabalho. Mas se eu deixei o primeiro amor, já me perdi. Já me perdi. Eu só quero que você grave isso para mim orar. Eu vou orar agora. Eu queria que você lembrasse só de algo hoje. De tudo que foi dito. Não deixe morrer o que está dentro de você. Escapa-te pela tua vida. Escapa-te pela tua vida. Quando você olhar para a sua, olhe para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Olhe para tudo isso. Escapa-te pela tua vida. Que toda a responsabilidade foi jogada agora para nós. Eu fecho e falo o que eu falei ontem para os homens. Deus deu ao homem governo, cultivar e guardar. E aí nós baseamos o texto muito no que é guardar, proteger. O que é proteger? O homem deixa de fazer, a serpente foi, invadiu e tomou o lugar, que era do homem guardar. E eu usei essa forma assim: Adão, cadê você? Que era para estar guardando a sua casa. Agora o que Deus te entregou serve logicamente para você, para sua casa e para muitas outras pessoas. Agora só falta você acordar o que está dentro de você. Acordar. Porque está vindo uma geração nova e ela não vai tomar o nosso lugar. Essa nova geração que vem chegando da igreja do Senhor Jesus, dessa IBR Feira também, não é para tomar o lugar meu. Não. Ela vem porque chegará um momento que vamos precisar de mais gente para trabalhar. Vai precisar. Amém? Diga assim: hoje eu vou despertar o primeiro amor. Se coloque em pé comigo em nome de Jesus. Nós vamos adorar Jesus hoje. Eu podia orar por você, mas eu não vou orar por você. Essa oração é você que tem que fazer por você mesmo. Você tem que fazer. Você sabe onde está errando, o que está acontecendo. Nós sabemos o que temos feito. Eu tenho certeza que a Viviane, ou quem canta, ou quem toca, já viu gente sendo curada no louvor. Eu me lembro quando nós iniciamos o ministério lá no Brasil, em 2003, no ministério junto com o bispo, já existia a Batista Renovada. O pastor André era um jovenzinho tipo o Guilherme, eu não segui o outro guia aqui, jovenzinho, 16 anos, 17 anos eu acho. Eu sou quase 11 anos mais velho que ele. Ele pegava o violão, eu lembro até hoje. Acho que ele não vai ver isso aqui agora. Ele estava lá com o caderninho dele, eu lembro que até hoje, quando um dia ele cruzou a perna assim, ó, lá no altar, depois que a gente estava no altar, rapaz, ele estava usando um meião de futebol, verde. Os trajes eram muito lindos, entendeu?
Aí ele foi tocar, ele tocava, mas não tocava bem não, mas tocava. Só tinha ele. Só para você entender, eu fiz parte do louvor da igreja. Esse louvor é uma benção. Mas aí ele tocava. Rapaz, quando era ele fazer o louvor, pensa uma coisa que nos dava trabalho. Toda vez que ele tocava, pensa num lugar que além da glória descer, quantas pessoas manifestavam demônios na hora do louvor. Aí, rapaz, dava um trabalheira. Era o pastor André fazer o louvor, era demônio caindo. Mas é vários, isso aconteceu muitas vezes. Um dia eu não fui no culto, caiu tanto demônio que o bispo me ligou e falou: vai, vem para aqui, para a igreja, vem nos ajudar. Acabou o culto da igreja, quanta gente caiu endemoniada no louvor. Deus mudou? Estou dizendo que as pessoas que estão fazendo aqui estão fazendo e não estão nada acontecendo, não é nada disso. Eu estou dizendo que eu posso fluir no dom que Deus me deu, ou eu posso executar só como um trabalhador. Eu posso fluir no poder que Deus me concedeu, a autoridade que foi me dada, mas eu posso só simplesmente ser o que vem no culto e participa dele. Agora você pode falar com ele nessa manhã. O que Deus te deu? O que parou na sua vida? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Eles vão louvar. Agora vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Prepare-se para o melhor domingo da sua vida. Reúna sua família e venha adorar ao Senhor conosco. E tem mais. Todas as sextas e domingos, o Espaço Kids é preparado especialmente para que as crianças aprendam sobre Deus de maneira leve, alegre e divertida. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Gabinete Pastoral. Um tempo de cuidado e oração. Atendimento todas as quintas-feiras, durante o dia. Agende seu horário. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos,